Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E a minha convidada de hoje, ela é dermatologista, é a doutora Thalita Morgado. Muito obrigada por aceitar meu convite. Muito obrigada a você, Lê, pelo convite, tá? Tô muito feliz de estar aqui. A gente já vinha combinando esse encontro faz bastante tempo. As agendas são meio complicadas aqui de conciliar, mas eu fico muito feliz de estar aqui com você. Mas deu certo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui. Bom, então vamos começar. Eu quero saber o seguinte: quais são os principais erros quando a gente vai cuidar da pele? O que a crença popular faz a gente fazer errado? Eu vou começar com uma, na verdade, que aborda a maioria da pele brasileira, que é uma pele oleosa, né? Nós temos tendência a ter uma pele oleosa pelo nosso clima, enfim. Então, um dos principais erros do paciente que tem pele oleosa é não hidratar essa pele. Então, eu penso que, assim, por mais que seja oleosa e que o paciente tenha essa percepção de que vai passar o hidratante, vai ficar mais oleoso ainda, é exatamente o contrário. Se ele vai naquela tendência de limpar, ele acaba que remove essa proteção natural que a gente tem da pele, o nosso corpo extremamente inteligente vai produzir mais. Então, acaba que não hidratando, deixando aquela pele extremamente seca, esturricada, você acaba que piora a oleosidade. Então, pele oleosa tem que hidratar. Um dos mitos aí pra gente começar. Então, porque assim, principalmente adolescente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu amava aqueles adstringentes, assim, de... Tônicos faciais, que deixava duro. Porque tem uma espinha, a outra a gente não gosta, e começa a botar aquilo desesperadamente. Sim, então, exatamente isso. Eu acho que pele oleosa tem que hidratar, mas com uma rotina específica para essa pele, né? Também não pode ser qualquer hidratante, não pode ser o potinho Nivea azul que a vovó gosta. O clássico, né? Porque a gente tem, inclusive, eu acho que é isso que às vezes as pessoas têm de falar, nossa, mas aquele creme é muito pastoso. Se eu botar aquilo no meu rosto, é puro óleo, né? Exato, por isso a importância da avaliação, a importância, né, de você prescrever algo específico para aquela pele. Então, pele oleosa tem que ser hidratada, deve ser hidratada. E é mais comum na adolescência? Assim, não. A oleosidade, você diz? Não. Eu pego hoje em dia mulheres maduras que entraram na menopausa, que normalmente na menopausa a gente tem uma pele mais seca. Mulheres evoluindo com acne nessa fase, mulheres evoluindo com oleosidade nessa fase. E assim, você até com mais propriedade para falar que eu acho que a alimentação interfere muito nessa época, sabe? Então, o eixo intestino-pele interfere muito nessa época também da vida. Então, eu tenho pego muitas mulheres maduras com a pele oleosa, com a pele acneica, que às vezes a gente tem que entrar com um método um pouquinho até mais agressivo, porque só a rotina de skincare às vezes não dá conta, né? Mas assim, não é só na adolescência, não. Mulheres maduras, homens maduros também, que já estão naquela instabilização hormonal deles que sofrem com oleosidade. E assim, quanto mais seca, mais ruga? Não necessariamente. Não necessariamente, mas faz sentido, tá? Não é uma regra, mas pode fazer sentido sim. Quanto mais hidratada, quanto mais barreira cutânea mesmo tiver, menos agressão essa pele vai sofrer, entendeu? Menos agressão solar, menos agressão, poluição. Então, assim, faz sentido, tá? Mas o fato de ter ruga ou não vai muito da mímica facial também, de você ser muito expressivo, exato. Até por isso que eu falo da academia, quando eu brinco com meus pacientes, né? Com meus pacientes, olha, na academia plena, hein? Sem fazer careta. Porque realmente a mímica facial, ela interfere muito. Então, quanto mais expressiva, mais chance de ruga. Possivelmente. E isso também entra daí, flacidez, porque vem genética, né? Então, assim, depende da ruga que a gente tá falando, se é uma ruguinha de expressão ou se é uma ruga que formou por conta da flacidez. Enfim, mas a pele seca, normalmente, ela tem tendência a ser um pouco mais flácida e um pouco mais de ruga também, né? E isso é a pele branca, né? Lembrando da pele branquinha também, né, Lê? Geneticamente, nesse quesito. Não é? Então, assim, geneticamente a pele branca também sofre um pouco mais com a degradação de colágeno, enfim. Então, o envelhecimento acaba que é mais aparente. Né? Exato. E me fala uma coisa. Tem muita gente que fala assim, ai, nossa, tal pessoa pôs botox na boca, ou tal pessoa... Vamos diferenciar tudo isso, né? Porque assim, botox na boca não, botox é pra ruga, enfim, eu não tenho propriedade para falar, mas assim, explica passo a passo o que é isso tudo que as pessoas colocam no rosto. Bom, eu vou começar falando então de um conceito principal,
que caiu nas mídias, enfim, que todo mundo fala, que é harmonização facial. Isso, né? harmonização, Exato, a famosa harmonização facial. Então, primeiro eu quero diferenciar, eu quero explicar para vocês o que é a harmonização facial, que todo mundo acha que é só o preenchedor, que é só o preenchimento com ácido hialurônico, que é uma substância que nós colocamos no rosto para imitar, digamos assim, o volume facial, né? Porque com o envelhecimento, enfim, ou até alguns pacientes já são mais magrinhos de natureza e sofrem com essa perda de volume do rosto, né? Acaba que a bochechinha fica mais para trás, enfim. Então, para imitar esse volume do rosto, nós usamos o ácido hialurônico. E a harmonização facial em si não é só o ácido hialurônico. Ela é um conjunto de tratamentos, um conjunto de coisas que a gente faz para aquele paciente dentro de um planejamento que vai levar à harmonia facial. Então, entra a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Que o Botox, ele é uma marca, ele não é o produto em si, né? Ele é igual Bombril. Exato. Que todo mundo fala Botox. Exato, que o curativo é só Band-Aid, né? Então, assim, exatamente isso. Então, entra o Botox, entra o preenchimento, entra até um estímulo de colágeno, se aquela pele for muito flácida. Então, é um conjunto de tratamentos visando o que vai melhorar aquele paciente. Então, a harmonização facial não é só preenchimento. E o fato que você me falou, né? Botox na boca. Isso não existe. O Botox a gente faz para ruga, de fato. Então, para essas ruguinhas de expressão, para o bravinho, para a ruga da testa, para os famosos pés de galinha que a gente fala na lateral dos olhos, né? Então, o Botox é para isso. Quando a gente fala de boca, a gente fala de preenchimento labial, que daí a gente usa aquela primeira substância que eu falei, que é o ácido hialurônico, que é um gel que a gente coloca na boca, e esse gel tem várias densidades. Por exemplo, na boca eu tenho que colocar um mais molinho para não ficar artificial, para não ficar com aquelas bolinhas aparentes, enfim. Em outros lugares, para a gente ter uma estrutura maior, por exemplo, na bochechinha, aqui na mandíbula, que alguns pacientes gostam de um contorno um pouquinho mais marcado, sem exagero, pelo amor de Deus, gostam de um contorno um pouquinho mais marcado, a gente usa um gel com uma dureza maior. Então, até dentro do ácido hialurônico, a gente tem vários tipos, várias marcas, enfim, que a gente escolhe para cada paciente e para cada área do rosto também. E hoje a gente tem o ácido hialurônico corporal também, né? A gente pode... o pessoal põe no bumbum, né? Exatamente, que a gente põe no bumbum, que daí aí a gente já pode entrar até nos preenchedores definitivos. Isso. Né? Porque assim, o que eu já ouvi falar, tá? Muito como leiga, minha parte médica simplesmente ignora essa parte dermatológica. Mas assim, o que eu já ouvi de relatos de pessoas que colocaram, e até de cirurgiões plásticos, dermatologistas, falando que tem certos preenchedores definitivos de glúteo, que eles falam assim, são os glúteos mais bonitos quando são preenchidos daquela maneira. Porém, depois de um certo tempo, às vezes 3, 4, 5, 6 anos, começa a dar problema ali por causa do corpo, fazer meio que uma cápsula ali ao redor daquela substância. E como é uma substância diferente, por exemplo, de você colocar uma prótese, que você consegue remover a prótese inteira. Ela vai se entranhando na musculatura. Perfeito. Ela se integra na musculatura, no tecido subcutâneo, que é a gordura ali, né? Enfim. E aí não tem como você retirar caso de algum problema. E como é isso, assim? Tá, então assim, eu vou falar a minha opinião, Thalita, tá? Porque existem várias vertentes, várias opiniões, existem muitos médicos que trabalham com isso, e eu respeito totalmente a opinião de cada um deles, mas eu vou falar a minha como dermatologista e como a minha versão do menos é mais. Eu penso que o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é derivado do acrílico, derivado do plástico, então, ele é um preenchedor definitivo que, ao meu ver, não seria usado nunca em nenhum lugar, nem no bumbum, por mais que a gente tenha, sim, resultados maravilhosos em bumbum para preenchimento. Eu acho que, assim, realmente, um dos resultados mais bonitos e, obviamente, duradouros, né, porque é um preenchedor definitivo, são feitos com PMMA. Mas eu penso, Lê, que o que vale lá na frente esse paciente continuar envelhecendo, continuar perdendo aquela gordura, porque vai perder, nós perdemos a gordura, infelizmente, né? E por mais que a gente treine, enfim, musculatura, a gente acaba que perde também. O que vale para esse paciente lá na frente, não tô falando nem a curto prazo, que foi o que você falou, né? De 2, 3 anos, encapsular, fibrosar e a gente não conseguir remover. Tô falando lá na frente, esse preenchedor definitivo ficar aparente. Aí entra no que você falou, como que a gente remove? Entendeu? Daí acaba que ele troca
por várias cicatrizes para poder remover se der algum problema, sabe? Então, eu já ouvi alguns relatos de pessoas que falam que, inclusive, sentem muita dor. Dor, exatamente. Né? Que contrai ali e ali compressão. Passam nervos, vamos dizer assim. Exato. Passam artérias, veias, quer dizer, você pode ter até um comprometimento vascular e tal. Perfeito. Tem até uma questão discutida muito hoje em dia, tanto de próteses quanto de preenchedores definitivos, o quanto o seu sistema imunológico pode reagir àquilo. Com e aí, certeza. se você, por exemplo, tiver um gatilho para uma doença autoimune... E reagir àquilo, como que você faz? Como que você remove? Não tira. Porque numa prótese, que hoje em dia é muito discutido, você tira a prótese. De mama, né? Que tá sendo muito, né? Doença do silicone, né? Isso. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente tem que fugir um pouco dessa vertente permanente. Eu acho que tudo que é permanente, pode dar trabalho no futuro, pode dar trabalho agora. A gente, às vezes, tá lidando com um paciente que nunca deu nenhum sinal, nenhum trisquinho ali de gatilho para nenhuma doença autoimune, colocou o produto e aí? O que a gente faz? Né? Então, eu, Thalita, na minha vertente médica, eu prefiro não usar nada permanente, prefiro ter o controle da situação, digamos assim, que se der algum problema eu removo, se der algum problema aquilo lá vai embora, e no máximo 1 ano, né? E tá tudo bem, entendeu? E esse paciente vai envelhecer, Lê. Esse paciente vai envelhecer. Como que eu vou lidar? Mama que é mama, a gente precisa refazer quando a gente envelhece. Porque cai, né? Porque cai. A gente é sujeito à gravidade. Exato. Infelizmente, né? Então, assim, eu acho que se a gente puder fugir um pouco dessa vertente permanente que não vai embora, eu concordo com isso. E me fala uma coisa, quando é que as pessoas erram a mão? Porque hoje em dia tem muita gente errando a mão. Eu digo assim, não só a questão, os médicos errando a mão, porque eu acho que cada médico segue uma linha, mas quando a pessoa acha que ainda não está bom, e ela começa a colocar. Então, a gente está vendo muita gente que tinha um rosto ok, e de repente... Até bonito. Uma carona, tipo, literalmente uma carona. Sim, inclusive artistas, né? Não vou citar nomes aqui, mas, gente, eu olho a pessoa antes e falo, meu Deus... Como assim? Mas isso para minha visão, né? Que eu sou bem conservadora, digamos assim. Perfeito. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de... A gente sempre está em busca de um padrão que foi imposto pela sociedade, que foi imposto pela mídia, e esse padrão talvez não seja o padrão mais bonito. Então, eu acho que os filtros de Instagram que coloca lábio, tira lábio, coloca cílios, tira cílios, coloca blush, tira blush, abre o olho, fecha o olho, contorna a mandíbula. Então, assim, é um padrão que está sendo imposto diariamente em cima de nós sofremos isso diariamente, e é aí que o paciente perde o controle, sabe? E eu acho que faz muito, muito sentido o médico, nesse padrão que o paciente busca, frear. Colocar, sabe, limite para ele, porque o paciente ele sempre quer mais. Lábio é uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes, eu sempre converso muito com elas, principalmente. Vicia. Você coloca um pouquinho, você quer mais, você coloca um pouquinho, você quer mais, você coloca... Se o médico não tiver esse olhar crítico de falar, calma, já deu. Ela tá procurando uma coisa que talvez não seja isso que vai resolver. Porque eu vejo na minha prática diária, Lê, que não só mulheres, mas que os pacientes às vezes tentam tapar certos buracos buscando a beleza, sabe? Então, é um problema muito mais a fundo. Às vezes é uma autoestima tão baixa que por N motivos tá acontecendo em casa ou no colégio, porque hoje a gente trata pacientes muito jovens, né? Sim, bullying no colégio, né? Exato. Então, assim, eu acho que o problema começa muito mais lá embaixo. Não é só um exagero labial. Então, eu procuro sempre conversar muito com meus pacientes para entender essa parte psicológica do que está acontecendo. Eu falo que eu gosto de virar amiga dos meus pacientes mesmo, sabe? Porque eu consigo entender o que está acontecendo. Talvez o paciente está queixando de um lábio ali que está fino, mas não é o lábio que tá fino. É uma crítica que ela tá sofrendo diariamente. E às vezes o lábio nem tá fino. Nem porque tá você olha tecnicamente e você fala, gente, mas tá lindo, ótimo. Tá lindo, entendeu? Então, assim, eu procuro entender de fato o que é que tá acontecendo com aquele paciente, o que tá levando ele àquela busca incessante da beleza, aquela busca incessante de um padrão
que talvez não seja um padrão que fique bom nele, entendeu? O padrão de beleza é uma coisa muito individual. Muito individual. Igual você escolher uma roupa. Talvez você escolha uma roupa que a tua amiga, que teu amigo não vai gostar, ou que o teu amigo ou tua amiga não vai ficar bem naquela roupa. Né? Pra você ficar ótimo, né? Exato. É igual o paciente chega pra mim, doutor, eu quero o lábio da Angelina Jolie. Ele me leva a foto, quero esse Tem lábio muito aqui. isso? Muito. Mas muito, muito. Que a Angelina Jolie hoje em dia não é tão badalada, não é tão digamos assim. Mas há uns 3, 4 anos atrás, 5 anos, sei lá. Mas hoje em dia tudo é Virgínia. Doutora, eu quero o lábio da Virgínia, eu quero o contorno da Virgínia, eu quero não sei o que da Virgínia. Eu falo, gente, calma. Calma, jovens, calma. Entendeu? Calma, jovens, tá tudo bem, vocês são lindos. Eu procuro exaltar. Quando a paciente vem com muita queixa sobre ela, eu costumo exaltar tudo que ela tem de bonito. Porque a pessoa tem, Lê. É só a gente olhar. Sim. É claro, a gente vai melhorar. Sempre dá pra melhorar, né? Sempre dá pra melhorar. Mas a gente pode exaltar o que ela tem de bonito pra ela se sentir confiante que tá tudo bem. A gente vai melhorar? Vai, claro que vai, que senão não existiria a doutora Thalita, certo? Mas eu acho que a gente tem que colocar o paciente, alinhar a expectativa com esse paciente, sabe? Porque senão é uma busca desenfreada pela beleza. E é mais comum em pessoas jovens? Não, em todas as faixas etárias ou pessoas mais velhas? Porque conforme vai chegando o envelhecimento, a gente vai se deparando com alterações que antes a gente não tinha. E às vezes isso pode dar aquela balançada na autoestima, né? Eu penso que os jovens ali entre os 20 e 30 ali, digamos assim, eles querem aquele glow up. Eles vão procurando tipo um preenchimento labial, que são detalhes. Agora, quando chega aos 40 ali, eu acho que é aí que mora o perigo, entendeu? E realmente é aquele rosto, com exceções, é aquele rosto que a gente vê e fala, cara, mas ela era tão bonita. Exato, parece que 2 anos atrás, parece que era tão tudo pra cima, e fez os 40 ali. Eu acho que é meu maior público, sabe? Porque ela começa a sentir o peso, entre aspas, da idade, digamos assim. O que eu digo assim, ela era tão bonita, porque daí vai, de repente, fazer procedimentos e coloca muito. Exagera. Você fala, mas pra quê? Deixa assim. Entendeu? Pra quê? Com certeza. Porque daí vira o que a gente falou, a busca desenfreada. Porque o medo do envelhecimento hoje em dia tá muito grande. Até uma coisa que eu reparo, né? Que eu fico pensando sobre é assim, porque por mais que você preencha, você nunca mais vai ser como quando você tinha 30. Nunca. Esquece. Nunca. Você vai ser uma mulher de 40, 50, com um rosto muito bonito. Mas você não vai ser. E muitas vezes elas vão buscando justamente isso. Eu quero ser como uma foto dela, de 10 anos atrás. Olha, doutora, eu não quero ser outra pessoa, não. Eu quero 10 anos atrás. Você fala, não dá. Não dá, gente, porque não é só questão estética, é questão fisiológica ali, né? Hormônios, então, né? Exato, é fisiologia, é questão fisiológica, é hormonal. Então, assim, a gente vai sim parecer uma mulher de 40 bem. Vão olhar e vão falar pra ela, nossa, como ela tá bonita, mas não sei o que ela fez. É aí que tá o quê da questão, né? Entendeu? Eu acho que é você olhar pra pessoa. Muitos pacientes me relatam, por exemplo, a maioria, a primeira vez, principalmente mulher, a primeira vez que vai fazer, maridos não fiquem bravos, mas elas falam que não fizeram nada pro marido, e os maridos, a maioria das vezes, não percebem. A mulher corta o cabelo, pinta de loiro, e ela continua lá sem ver. Exato. Então, assim, as mulheres falam assim, doutora, eu cheguei em casa, foi acontecendo lá o efeito do Botox, meu marido perguntou se eu tinha feito a sobrancelha. Eu adorei isso, porque realmente a gente exaltou, talvez, o olhar dela, e ele tenha percebido o olhar, mas não percebeu que ela fez Botox. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse, é você exaltar a beleza do paciente. Eu tenho meu lema de vida, que é, de fato, levar o paciente à sua melhor versão. A sua melhor versão, não a versão do outro, que talvez não é a melhor. Naquele momento que ele está de vida, né? Da vida, exato. Porque não tem como, gente, voltar 10 anos atrás, infelizmente. Hoje, se a gente se cuidar, a gente já aparenta 10 anos menos do que a gente tinha. Com certeza, atividade física, alimentação. Então, com certeza, isso é a base de tudo. Então, eu falo que é montar um quebra-cabeça, né? Você juntar uma pecinha da alimentação, juntar uma pecinha da atividade física, juntar uma pecinha da fotoproteção, filtro solar, enfim, que vai dar certo. Entendeu? Então, fazer também, às vezes, só uma coisa, que nem eu falo para meus pacientes, né? Entrando naquilo que a gente falou, diferenciar um produto do outro. Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno, tem estudo científico comprovando a eficácia? Tem, claro que tem. Mas, às vezes, eu faço um bioestimulador de colágeno num paciente que fuma. Como que eu vou... Que tá com vitamina C baixíssima. Exato. Às vezes eu pego lá no consultório e falo, mas você tá fazendo um procedimento, você vai estimular colágeno, você não tem vitamina C, tem que corrigir isso, e aí sim. Perfeito. Como que eu vou
fazer, porque o bioestimulador de colágeno, o que ele faz? A gente coloca um produto ou um aparelho, enfim, em contato com a pele da pessoa, faz uma reação inflamatória ali controlada, e essa reação inflamatória vai trazer pra gente o colágeno, que dá aquele turgor. Que é aquela bumbum de neném, aquela coisinha bem fofinha, gostosinha. É isso que o colágeno traz, a dureza da pele. Então, como que eu vou ofertar uma reação inflamatória para esse paciente se ele não tem substrato para produzir colágeno? Entendeu? Então, e às vezes que ele tá tão inflamado na questão do cigarro que o próprio estímulo vai ser muito pouco ali, porque ele já é tão acostumado a inflamar de maneira desordenada que uma inflamaçãozinha ali, tipo, nada, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa juntar esse quebra-cabeça, por isso que eu entro de novo no que eu falei, de conversar muito com esse paciente, alinhar muita expectativa com ele, porque senão a gente acaba que frustra tanto o médico que está cuidando, porque nós também queremos sempre oferecer o melhor para o nosso paciente. Se algo não dá certo, a gente fica assim, triste, chateado, né? Então, assim, e a gente quer também não frustrar o paciente de buscar alguma coisa que ele não vai conseguir, né? Então, eu acho que o alinhamento de expectativa, ouvir muito esse paciente, trabalhar muito a nossa escuta, porque eu falo que a maioria dos meus diagnósticos estão na escuta. É eu escutar esse paciente... Muito mais do que olhar, né? Muito mais do que eu ir e colocar uma toxina no rosto dele. Eu acho que escutar é muito melhor. E às vezes chega um paciente, por exemplo, uma paciente que chegou e ela fala, eu quero aumentar o lábio. Mas daí você olha para ela e fala, cara, mas não é o lábio. É outra coisa ali, ela tá achando que o problema é o lábio. Tem. Diariamente. Eu cito para você até um caso recente que eu até... Com autorização da paciente, eu coloquei na rede social para falar um pouquinho sobre ela. Uma paciente que chegou falando para mim que a queixa dela era papada. Ela tinha uma gordurinha aqui que a incomodava muito, uma paciente extremamente jovem, 20 e alguns anos. E, de fato, se você, ao exame físico, olhasse, ela realmente tinha uma papadinha aqui. Mas na hora que a gente colocava ela de perfil, eu via, claro, a papada, coisa mínima, óbvio. Mas eu via, assim, o que a incomodava, principalmente em foto. Mas eu via, principalmente, que era queixo que faltava. Então, era uma paciente que tinha um queixinho totalmente para trás, que talvez se eu trouxesse esse queixo um pouco mais para frente, se eu desse projeção para ela um pouquinho mais para frente, ela nem se incomodaria mais com a papada, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito isso de educar meu paciente a olhar para ele. Talvez não é a boca, talvez seja o queixo que está muito para trás. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Sempre achei, desde muito nova, meu nariz muito grande e meu nariz ok. Era um nariz maior mesmo, que eu sou de uma família que tem essa genética. Né? Exato. Só que, quando eu entrei no mundo da dermato, enfim, que eu fui fazer meus primeiros procedimentos estéticos, eu fiz com uma dermato que eu sou muito fã, que me inspira muito. Ela começou, Thalita, olha, vamos fazer a sua análise facial, então. Perceba comigo, teu nariz, ele é um nariz um pouco maior, ok, mas olha teu lábio como é um lábio muito fino e para trás, olha teu queixo como é um queixo muito fino e para trás. Talvez se você trouxer um pouco o lábio para frente, trouxer um pouco o queixinho para frente, você nem vai mais olhar pro teu nariz. Né? Então, eu falo que a gente, quando vai analisar o perfil do paciente, a gente traça uma linha imaginária entre nariz e lábio. É isso que eu ia te perguntar. Exato. A beleza, ela é matemática? Nunca. Não? Eu acho que, assim, existem números matemáticos que falam sobre um rosto perfeito. Existe até uma máscara no Instagram, existem... tem que máscara de sobrancelha. Exato. E se a gente pegar um rosto, que eu dei exemplo agora, da Angelina Jolie, e colocar dentro dessa máscara, ela é muito mais bonita sem a máscara do que com a máscara. Nós termos assimetrias faciais é totalmente normal. Nós temos um lado do rosto que é mais para cima, um mais para baixo. Temos. Né? Isso é a baixa diária do paciente. Doutora, mas meu lado direito é tão mais para baixo que o esquerdo. E isso é normal. Isso é o que nos faz bonitos. Talvez se eu pegar duas metades direitas ali da Lê, né? de colocar... Fica extremamente estranho. Ou fica exatamente. Ou fica muito largo, o olho muito separado, ou o olho muito junto, o nariz muito pequeno, ou muito largo. Então, eu falo que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, nos faz perfeitos. Podemos melhorar com a dermatologia? Claro que a gente pode. Né? Claro que a gente pode corrigir. Mas eu falo que a simetria total do nosso rosto, dentro dessa máscara, que são números que foram calculados para a gente padronizar uma beleza enorme, uma beleza infinita ali... Eu acho que não vale muito a pena, sabe? Eu acho que a gente não tem que se apegar a isso. A gente tem que se apegar ao que a gente vê no espelho, ao que a gente gosta. Enfim, eu acho que não é matemática. Penso que... É subjetiva, né? E é muito individual, né, Lê? Às vezes o que eu coloco em você, uma máscara que eu coloco em você, não fique tão boa se eu colocar em mim, entendeu?
Então, eu acho que é tratamento muito individualizado. Eu não uso isso como ferramenta de trabalho. Mas assim, quando você vai preencher, você tem um cálculo mínimo que você faz. Não, você vai muito na sensibilidade. Na verdade, eu vou na sensibilidade. Eu já tive essa fase de ir em números. Tá. Existem até técnicas que a gente chama de MD Codes, não sei se você já ouviu falar, que são técnicas, né? São pontos de beleza, pontos de estruturação facial que um cirurgião plástico desenvolveu. E ele coloca exatamente tantos ml por ponto. Acho maravilhosa. Isso serve para nos guiar. Para você ter um norte, para eu ter um norte. Cada rosto é um. Exato, serve como um norte. Mas pegar aquilo como regra, eu acho difícil. Hoje eu vou muito mais pelo tato do que aquele paciente está precisando naquele momento, do que por números. Uso, sim, os pontos de estruturação, até porque a gente estuda isso, né? A gente tem que ter o norte, como você falou, mas não como regra. Esse MD Codes foi o start ali da harmonização facial, não foi? Foi, na verdade, assim, já existia. Quando veio esse MD Codes, ele revolucionou. Ele tornou procedimentos... Palpável, assim, exato, né? Quantificável. Quantificável, exato. Eu acho que ele tornou mais... Não é fácil a palavra, mas ele tornou mais padronizado a forma que você poderia abordar os seus pacientes, entendeu? Porque ele trata, por exemplo, um paciente mais redondinho, você trata dessa forma com esses pontos. Um paciente mais fininho, esses pontos com essa quantidade. Varia de acordo com larguras. Exato. Os pontos são os mesmos, mas a quantidade de produto você difere, entendeu? Então, tem paciente que, se tiver o rostinho mais largo, você não vai fazer ponto tal e ponto tal, porque senão você vai lateralizar mais o rosto desse paciente, entendeu? Vamos dizer que ele, não diria nem padronizou, mas ele colocou... escreveu o que todo mundo já fazia. Perfeito, ele escreveu o que todo mundo já fazia. É essa a definição. Né? A gente já trabalhava com esses pontos, mas não tinha um nome. Né? Não tinha CK, não sei o quê, porque os pontos são chamados assim. Mas ele escreveu, ele falou assim, olha, esse ponto vai chamar tal coisa, esse ponto tal coisa, a gente coloca isso tanto nesse ponto, tanto naquele ponto e ok. Fica bonito. Tá começando é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque daí você depois vai colocando isso em prática jeitinho. E vai refinando. Então, aqui acho que um pouquinho menos. Exato, é isso aí. E menos é melhor, né? Porque daí menos é mais. Se precisar, você vai completando, exato, né? Menos é mais, é a minha frase. Mas tirar dá, né? Ácido hialurônico tem aquela enzima... Nossa, eu sou leiga. Hialuronidase. É uma enzima que nós temos no nosso organismo, que degrada, infelizmente, o nosso ácido hialurônico próprio. Infelizmente, mas a gente tem ela. E se algo der errado, a gente pode sim aplicar. Mas eu penso... que, a gente nunca deve fazer algo pensando que tem a reversão. Porque com esses exageros, não é só uma simples, vou lá, vou aplicar uma vez e acabou e vai sumir se eu me arrepender desse exagero. Não. Nós temos casos até de famosos que fizeram procedimentos, exageraram na mão e foram buscar o processo de reversão. São sessões e sessões e nunca volta ao que era antes. Eu sempre gosto de falar muito isso. Por mais que a gente remova... isso não volta mesmo. Não volta. Com certeza que não. Entendeu? Até mesmo comigo. Eu fiz, há muito tempo atrás, um preenchimento de olheiras. Ficou ótimo. Nunca mais... Faz muito tempo. Nunca mais... Voltou. Foi a mesma coisa. Nunca mais voltou. E eu fiz com ácido hialurônico. Nada definitivo. Nunca mais voltou igual. Lógico que eu tenho mais olheira do que eu tinha, sei lá, 2, 3 anos atrás. Tem o processo do envelhecimento, ok, que a gente tem que levar em conta, ok, mas não nunca volta. mais voltou. Não volta. Então, assim, a gente nunca deve pensar, vou pôr um pouquinho a mais aqui, porque se der errado... Põe uma enziminha. Exato, entendeu? E primeiro que essa enzima vai degradar o seu ácido hialurônico também. Entendeu? Então, vamos evitar a hialuronidase, porque ela degrada o que a gente colocou, né? E o nosso, né? O nosso endógeno, o nosso que a gente produz. Então, que já tá pouco, que já você não ia lá, né? Já tá escasso, entendeu? Então, assim, gente, vamos deixar ele quietinho ali, sabe? Mas existe sim. O ácido hialurônico a gente consegue reverter. Toxina, infelizmente, se der algum pontinho errado ali, tem alguns procedimentos que a gente consegue fazer para amenizar. Por exemplo, quando a pálpebra fica um pouquinho mais baixinha, a gente pode fazer radiofrequência, né? Para estimular, para aquecer o local, para degradar tirar essa ligação ali mais rápido do botox com a pele, enfim, com a musculatura. Mas é um procedimento um pouquinho mais difícil da gente reverter, digamos assim. Só quando ele for embora. Ele tem duração curta, fim, né? Uma duração curta, né? E hoje o botox tá durando menos? Tá. Tá, né? Tá.
Tá, e assim, eu acho que vários fatores interferem nisso. Eu acho que a população virou uma população mais ativa, de atividade física, de expressão, quanto mais exercício, enfim, né? Então, eu acho que tá durando menos, não por conta do produto, mas por conta da população em si, sabe? Mas eu acho que às vezes dura um pouco menos também, porque a gente tem muito viés dentro da toxina. Muito viés dentro do Botox. A gente tem uma diluição que tem que ser perfeita. A gente tem uma quantidade de unidade perfeita para cada musculatura. É claro, vamos individualizar, porque cada paciente tem uma musculatura ali mais forte, menos forte, mais forte, menos forte, enfim. Mas tem, sim, um padrão que, olha, essa musculatura vai parar com tanto de Botox. Se a gente colocar menos, vai durar menos Botox? Claro que vai. Então, tem muito viés ali no meio do caminho também. E as pessoas estão mais expostas, né? Porque ao longo do tempo, quanto mais você faz, mais o seu organismo tende a degradar aquilo e voltar ao que era antes, né? Com certeza. Então, foi isso que eu falei, tem muitos vieses que faz dele durar mais ou menos, né? E a própria genética mesmo, né? Tem pacientes que tiram essa ligação ali de Botox com musculatura mais rápido. Que ótimo. Que bom, né? Que bom, obrigada. Obrigada. Mas existe sim, isso do Botox está durando menos. Já fiz de todas as marcas que você possa imaginar. Eu imagino, todas as marcas, quantidade full, quantidade máxima. Tudo, vários profissionais, todas as variáveis eu já usei, realmente eu duro menos. É em mim, né? Sou eu, obrigada. E vamos falar uma coisa, autoestima, que a gente estava conversando sobre essas meninas, né? Seus bebês, que já não são mais tão bebês, né? Agora já são consideradas crianças, né? Ai, que dor no coração da mãe. Um aninho. E daí você estava comentando essa questão da autoestima depois da gestação, né? Que tem muitas mulheres que vêm, né? Porque é uma ruptura, vamos dizer, a sua vida vira 270 graus, não é 360, senão voltaria para o mesmo lugar. Né? Exato. Mas vira do avesso, né? Vira do avesso. Eu falo que é um momento muito divisor de águas, né? Eu falo isso com até mais propriedade depois que eu passei por isso. Eu já sempre atendi mulheres nessa situação, sempre compadecia dessa dor delas, né? Porque a maioria das mulheres passam pelo puerpério de uma forma difícil, de uma forma pesada, porque é uma relação principalmente quando o bebê é muito pequenininho, uma relação de doação, uma via de mão única. É só a gente doando, e às vezes sem receber quase nada do bebezinho, porque ele é muito pequenininho. Exato, entendeu? Então, assim, mesmo antes de passar por essa situação, eu já me compadecia da dor dessas mulheres, a gente já trocava muita informação sobre isso, mas depois que eu passei por isso, Lê, eu me sinto muito mais feliz em poder cuidar dessas mulheres no puerpério, porque é um divisor de águas na vida da mulher, porque a gente sai da água e vai pro vinho, literalmente. A gente cria outras prioridades e nós ficamos por último do último. O bebê tá em primeiro lugar, o bebê tá em segundo lugar, o bebê tá em terceiro lugar, em quarto, em quinto, depois vem marido, vem o restante e você marido, tá lá. Vem o trabalho, vem a casa. Exato, aí você tá lá porque a mulher também tem essa cobrança hoje de voltar a trabalhar, porque nós hoje em dia somos mulheres ativas. Eu voltei a trabalhar com 40 dias de pós-parto. Olha, sofrido, com muita dor no coração, mas o que a gente fez? Cesárea? Cesárea. Tava até um pouquinho curvada. Tava, mas assim... É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, né? Não me arrependo, eu acho que eu consegui dividir bastante meu horário para poder estar com elas, mas muitas mulheres não conseguem isso, né? Então, realmente a gente se deixa pra lá e quando isso aconteceu comigo, porque eu passei por isso também, mesmo trabalhando na área, eu passei por isso também, eu eu olhava e falava, nossa, como eu tô estranha, nossa, como meu corpo tá estranho, sabe? E zero vontade de cuidar. Só que daí, Lê, em dado momento ali, eu falei, opa, calma aí, deixa eu me cuidar, porque se eu estiver na minha melhor versão, vou não só cuidar, beleza, voltei a fazer minha atividade física, voltei a comer melhor, voltei com a minha dietinha, né? Então, assim, quando eu voltei a cuidar melhor de mim,
eu conseguia ser muito melhor para elas. Máscaras cairão, coloque a sua, depois você ajuda quem tá do seu lado. Exato, né? Entendeu? Então, assim, quando eu me tornei a minha melhor versão, eu consegui ser muito melhor para elas. Até no quesito sono. Se a gente não tá bem, a gente não dorme bem, como que você cuida bem de uma criança sem dormir? Não, sem sono. Né? O sono, claro, a gente já não dorme muito com elas. Mas se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar de uma outra pessoa. Então... E quais as principais queixas, por exemplo, que chegam dessas mulheres nessa fase para você? É a barriga que tá flácida? É o rosto? É o quê? Eu acho que, assim, o corpo é uma queixa secundária. Eu acho que a primária mesmo são as manchas que a gravidez deixa. As manchas no rosto, né? O melasma. Que na maioria das mulheres o gatilho ali ou é quando entra com o anticoncepcional, que faz, né, a indução hormonal, ou quando... tá na gestação. A manchinha aparece e, infelizmente, não é só regularização hormonal ali, fisiologicamente falando, que vai fazer sumir. Perfeito. Então, eu acho que o maior de todos, para quem nunca fez, tá, Lê? Nada. Porque paciente que, por exemplo, já fazia botox antes e ficou sem fazer na gestação, a primeira coisa que elas querem é colocar o botox em dia, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é... Doutora, nasceu, posso fazer? Isso. Pode, não tem problema nenhum. Tem nem estudo com alimentação, tranquilo. Nem com alimentação, tem estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria até, falando que não tem problema nenhum, pode fazer. Claro, tem mulheres que preferem não fazer, eu super respeito como mãe. Hoje eu falo, olha, se não quer, tá tudo bem. Mas se são pacientes que gostam e que querem, nasceu, você estabilizou a vida ali, digamos assim, pode fazer em qualquer momento, não interfere em nada com a lactação. E o que não pode fazer para quem acabou na gestação, obviamente, mas e logo quem está amamentando, que tem que esperar, vamos dizer, desmamar. Na gestação eu falo assim, nada. Nada. Sabe? Nada, não tem estudo científico em grávida, né, Lê? Então, assim, ok, tem pacientes que eu já fiz algum procedimento e passou, sei lá, 2 semanas, enfim, descobriu que estava grávida. Aconteceu alguma coisa? Não, graças a Deus, porque a gente não está falando de nada permanente, a gente está falando de algo que acontece e vai embora. E sem nada prejudicial ao bebê. Então, na gestação, eu falo, mantenha uma rotina de skincare boa, mantenha um filtro solar bom pra gente tentar... Muito bom por causa do melasma. Muito bom pra gente tentar evitar o melasma. Depois que nascer, a gente resolve o que vai fazer ou não. Dentro dos injetáveis, são muito poucos, assim, que não pode, tá? Então, botox pode, preenchedor pode, bioestimulador pode, não tem problema. Nós só temos que tomar um pouco de cuidado com os ácidos, né? Então, alguns ácidos ainda, por exemplo, peelings, que a gente gosta muito de fazer, inclusive nessa época do ano, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o ácido retinóico a gente não usa, né? Nem na lactação. Então, assim, depois que nasceu, são poucos os procedimentos que a gente não consegue fazer e que tem alguma interferência com a lactação. Então, é bem mais tranquilo. Mas a gestação, eu falo, curta esse momento. Agora que eu passei por isso, eu falo, curta esse momento. Vai ser curto. Daqui a pouco já tá todo mundo aí tomando seu rumo. Exato. Eu gravei um vídeo até recentemente, eu falei que os dias são longos e os anos são muito curtos. Então... curta a gestação, isso claro que tem mulher que não sente, mas dá saudade do barrigão também. Você teve saudade do barrigão? Eu tive, porque eu passei muito bem, né, Lê? Eu passei muito bem. As meninas nasceram com 37 semanas, então não foram prematuras. Eu trabalhei até 35 semanas, 35 e meia ali, entendeu? Tava quase, eu falei, vai sair aqui, meu Deus do céu, vai nascer aqui na minha sala. Mas, então eu tenho saudade, sabe? Porque foi tranquila, eu não passei mal, não tive náusea, não tive enjoo, não tive nada. Então foi gostoso, sabe? Mas, claro, respeito super as mulheres que... Doutora, pelo amor de Deus, nunca mais, graças a Deus, aquela barriga saiu de mim. Ok, porque é reconhecimento do corpo, né? E se ela não reconhece aquilo como dela, tá tudo bem, entendeu? E você acha que hoje em dia as pessoas procuram muito mais, de maneira geral, muito mais rosto do que corpo? Eu falo que corpo é o segundo rosto agora. É? Tem muita procura por corpo. O bumbum. Muita, bumbum. Bumbum e abdômen, né? Abdômen sempre foi, né? Mas eu acho que foi o bumbum... porque agora... Todo mundo quer ter um bundão. Todo mundo quer ter o bumbum do brasileiro agora, Por causa da rede social, você acha? Social, porque elas querem... Com certeza, rede social. Exato, aquelas selfies. Exato, aquelas selfies, aquelas fotos na praia, né? Então, assim, com certeza virou o segundo rosto ali, porque tem muita procura. Muita procura. E assim, e o padrão, por exemplo... Cílios, dente, unha, todo mundo tudo igual. Por que isso? Assim, além dessa, vamos dizer, desse bombardeio, né, das mídias, por quê?
Lê, eu acho que primeiro porque as pessoas são muito imediatistas. Eu acho que as pessoas, elas querem... eu não tenho paciência de esperar o meu tratamento dos cílios ali, que a gente pode pôr um produtinho e fazer meus cílios crescer. Eu não tenho paciência de tratar a minha unha com quaisquer medicações que sejam, porque eu vou lá e coloco uma mais rápido e pronto, eu tô pronta. Tanto que até nos procedimentos estéticos mesmo, preenchimento, ele tem muito sucesso por causa disso. Você sai pronta. Hora, você sai na hora. Por que uma paciente vai pensar que, vou fazer um bioestimulador, um colágeno, enfim, que só daqui 3 meses que eu vou começar a ver meu resultado, que é uma coisa que não é palpável para ela, sabe? Então, eu penso que os pacientes, eles estão muito imediatistas, muito, quero tudo muito rápido. Vou deixar o cabelo crescer? Não, vou lá, coloco o mega, tá tudo certo. Vou esperar os cílios crescer? Né? Então, eu penso que o imediatismo da população tá muito grande. E daí vem em confronto com essa padronização da beleza, que, inventaram que é bonito ter cílios longos. Inventar. Da onde que tiram isso? Como entendeu? Assim? Da onde que tiram que é bonito cílios longos, é bonito unha comprida, é bonito bumbum grande, é bonito abdômen chapado. Não, gente, calma. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é o padrão de beleza que é imposto. Até porque as pessoas, elas querem, no meu modo de ver, coisas divergentes. Por exemplo, você é mulher, você tá sob comando dos estrogênios. Sim. Para você ter um abdômen trincado, você precisaria estar sob comando da testosterona. Ponto. Porém, daí, se você está sob comando da testosterona, você tem menos cabelo, porque seu cabelo tende a cair. O teu bumbum vai ficar menor, porque o formato do glúteo é pela gordura. Exato. Então, assim, é a distribuição da gordura naquele local. Isso. Né? As mulheres padrão estrogênico, o que elas têm? Um pouquinho de gordura intraumbilical e um bumbum mais redondo, quadrilzinho ali, que é aquela mulher, assim, bem padrão estrogênico. Perfeito. Aí a pessoa quer um padrão testosterônico, mas ela não quer perder o bumbum. Ela quer impossível. Entendeu? É isso, entendeu? É igual o que eu falei. Olha, doutor, eu quero... Leva uma foto pra mim, quero a boca da Angelina Jolie. Mas não cabe em você isso. Né? Então, assim, a gente não consegue ter todas as coisas ao mesmo tempo. A vida é feita de escolhas. Entendeu? Tudo não terás. A vida é feita de escolhas. Ou você tem uma hipertrofia muscular, como você disse, um bumbum menorzinho, ou você tem um bumbum maior, mas sobra uma gordurinha ou outra aqui. Não tem jeito, a gente não consegue tudo nessa vida. Isso, biologicamente, hormonalmente falando, é assim. Aí as pessoas, elas querem talvez se construir de maneira divergente dentro do mesmo corpo. Sim, exatamente. É igual o que você falou, né? Suplementação de testosterona. Daí o paciente às vezes está suplementando, mas não quer que tenha alteração nenhuma na pele. Falei, gente, calma, vamos entender o que vai acontecer com você. Se acontecer isso, a gente faz isso. Se acontecer aquilo, faz aquilo. Mas pode acontecer? Claro que pode. Quero testosterona, mas eu quero ficar linda, plena, maravilhosa, sem nada de acne. Não quero que meu cabelo caia. Nada de acne. Exato, entendeu? Então, assim, é isso que você falou. É querer colocar 2 pessoas no mesmo corpo e a gente não consegue, infelizmente. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Lugar no espaço, literalmente. E assim, e você acha que tem espaço para uma beleza natural, do tipo, a pessoa... Você já encontrou alguém que nunca fez nada? Não assim, que foi no seu consultório para fazer, mas assim, alguém que fala, olha... Tô bem assim, não faço nada, não quero nada. Você acha que existe alguém assim? Existe, Lê. Hoje em dia, na verdade, você diz nada do nada, desde rotina de pele em casa. Não, nada de filtro. Nada de nada. Usa filtro e tal, rotininha. Faz uma rotininha. Isso. Assim, eu tenho esse perfil que me procura também no consultório, só para organizar alguns cremes que possa usar em casa, mas é totalmente contra a preenchimento, a botox, enfim, porque quer envelhecer natural. Só contra, falar, não quero, não é isso que faz sentido para mim. Isso, exato. Entendeu? Não é isso que faz sentido. Eu quero ter uma pele hidratada, uma pele ok, mas eu quero envelhecer dessa forma. Tenho esse perfil também. E quem são essas pessoas? Onde vivem? Não sei. Eu tento aprender um pouco com elas, entendeu? É isso que eu tiro, eu tento aprender. Mas na maioria das vezes, o perfil desse paciente é um paciente vegano, é um paciente que já tem um pouco essa linha mais naturalista, entendeu? Então, já é um paciente que busca a naturalidade, digamos assim, em tudo. Na vida. Minimalismo. Exato. É um paciente que, se você reparar, só veste, por exemplo, branco, né? Roupa toda monocromática, entendeu? Normalmente, é um perfil... É até difícil eu falar isso, mas é um perfil que já tem um estereótipo, digamos assim, sabe?
Mas é difícil, é difícil ter esse perfil na minha clínica, até porque eu, Thalita, virei para um outro perfil hoje de procedimento, né? Mas aparece com certeza, e foi o que eu falei, eu super respeito. Tá tudo bem, eu acho que você quer cuidar da pele, vamos cuidar da forma que você quer ou da forma que você pode. Só não podemos deixar de cuidar. Eu falo que usou o filtro solar, para mim, é 50% do caminho andado. E é mesmo? Eu sou a favor. Tem, né, várias... tem todas as linhas. Enfim, tem todas as linhas de raciocínio. Não vou usar, porque se eu passar isso, enfim, não tem... Mas assim, gente, tem estudo comprovando eficácia. Então, se tem estudo comprovando eficácia através de biópsia, enfim, de muitos e muitos anos, eu sou a favor. Tem que usar sim, tem que reaplicar ao longo do dia, porque é a proteção da pele. Deixa eu falar, alguém reaplica? Reaplica, é difícil, tá? É difícil pegar no pé. Porque assim, eu tento... Tô maquiada, o que eu faço, gente, isso, né? Isso. Eu tenho muito paciente que fala, doutora, mas eu faço daí maquiagem de manhã, entendeu? Mas assim, gente, a gente tem métodos de reaplicar esse filtro sem precisar ter em creme. Me conta né? Isso. Então, assim, nós temos os filtros solares que são em pó, que além de você reaplicar o filtrinho solar, você ainda tá dando aquela matizada na pele, retocando a maquiagem. Então, assim, a gente tem forma de reaplicar o filtro solar sem precisar tirar a maquiagem. Então, eu penso que hoje essa não é uma desculpa, tá? Mas é difícil você implantar na cabeça do paciente. 2 vezes ao dia. Entendeu? Eu sempre explico assim, olha, então, quando o paciente toma remedinho de pressão e precisa tomar 2 vezes ao dia, se ele tomar só de manhã e não tomar à noite, o que acontece com a pressão dele? Sobe no meio do dia. Certo? É a mesma coisa com a tua pele. O filtro solar, ele, vamos colocar entre aspas, mas ele é uma medicação, que você não tá vendo palpavelmente o benefício dela ali, mas é uma medicação que está protegendo a tua pele. Ela tem um tempo de duração, ela tem um prazo. Se você não reaplicar, sua pele ela vai ficar exposta. Então é isso, eu costumo explicar dessa forma, sabe? Fazendo essas analogias. Por exemplo, doutora, que momento que eu vou reaplicar? Como que eu vou lembrar de reaplicar esse filtro solar? Eu falo assim, gente... Pegue hábitos que já existem e junte esse hábito novo a hábitos que já existem. Escovar os dentes. Isso. Que momento que a escova. Entendeu? De manhã, tô lá na minha pia escovando meus dentes. Passa teu filtro ali. Na hora que você for escovar teus dentes, na hora do almoço, pega o filtrinho e já reaplica. E à noite, ali na hora que você for... É mais difícil a gente ter o hábito do filtro solar à noite. Tem alguns estudos que falam hoje por conta da nossa exposição às telas, né? Sim. Principalmente para quem tem melasma. Então, existem alguns estudos falando do uso do filtro até no período da noite, mas eu penso que daí assim, à noite, daí é a hora da sua rotininha de skincare. Porque se você reaplicar 2 vezes ao dia, Lê, é lucro. Para quem reaplica... É verdade. Tô pensando isso na minha... Entendeu? Pelo menos na hora do almoço. Se você aplicou uma vez a mais, um filtrinho em pó ali rapidinho, porque eu falo que na minha rotina de skincare, Lê, eu sou prática. E eu acho que o mundo hoje é um mundo prático, rápido, ágil. Então, a minha rotina de skincare também é menos é mais. A minha Thalita, pessoa, como a minha que eu explico e prescrevo para meus pacientes. Então, é uma rotina mais rápida, porque eu falo que a gente tem que fazer algo rápido, eficiente. Né? Claro, tem pacientes que vai exigir mais etapas do skincare, claro que vai, mas a gente pode ser prático. Então ali pega teu creminho, passa de manhã, já passa o filtro na hora do almoço, também ali o filtro em pó é mais prático, às vezes você reaplica até no carro, sem ajuda até do espelho. Muitos pacientes falam, doutora, mas na hora que eu vou reaplicar, eu não tenho espelho para aplicar. Tem alguns que vem até já no pincel, que se já aplica no pincel, entendeu? Então assim, tem algumas artimanhas ali que a gente pode fazer para reaplicar. Mas eu confio piamente no filtro solar, eu acho que devemos usar. Coisa, existe alguém que não tem melasma? Existe essa pessoa? Existe? Que não tenha melasma? Que não tenha melasma. Na verdade, assim, né? Existem pessoas que nunca exacerbaram a lesão na pele, entendeu? Porque é o que eu sempre explico para meus pacientes. Tá ali. Exato. Às vezes tá latentezinho ali, alguma célulazinha, porque melanina nós temos, uns mais, outros menos. Então, a gente tem o que causa, de fato. Isso. E nós estamos expostos a diversos gatilhos. Eu falo que, gente, cozinhar é um gatilho. Você está exposto ao calor. Isso. Você entrar no carro depois de um dia quente, aquele quente do carro, aquele, sabe? Que você entra e fala, nossa, que calor aqui dentro. É um gatilho. Hormônio é um gatilho.
Secador de cabelo, gatilho. Então, assim, estamos expostos. A gente vive no Brasil, gente. Clima tropical. Calor maior parte do tempo do ano. Porque então, eu tenho uma impressão que não existe alguém, uma mulher que não tem um melasma. Que não tem uma manchinha ou outra ali que fala. Que tá estranho. O dermato e fala, olha... Até porque a gente tem o costume de achar que melasma é só rosto. Nós temos melasma corporal, né? Então, é que o corpo se expõe menos, né? Exato. Então... Mas aí eu entro no quesito com você. Tem paciente que vira e fala pra mim, doutora, meu melasma piorou tanto. Eu fui na praia, protegi meu rosto, enchi de filtro solar, coloquei o boné. A hora que eu vejo, tá a marquinha do biquíni aqui. Então, tomar sol no corpo faz o melasma do rosto piorar? Faz. Porque o nosso organismo... Inflamatório, né? Exato. Ele vai fazer a produção de melanina ali. Essa melanina, ela vai se posicionar onde a gente tem mais receptor para receber ela. Então, vai sim piorar o melasma do rosto. Então, a gente não vê, não atenta para essas manchinhas do corpo, mas tomar o sol no corpo também piora o do rosto. Então, é o que eu penso. Eu acho que a maioria das mulheres, principalmente por ter a indução hormonal, tem isso latentezinho ali nela, e que, se Deus quiser, na maioria nunca vai se exacerbar, mas tem mulher que eu atendo que não tem manchinha nenhuma e tá tudo bem, entendeu? Nossa, gente, que vida. Que vida, graças a Deus. Mas esse negócio do sol é verdade, eu tenho bastante sarda no rosto e eu sempre protegi meu rosto até pela minha cutis, né? Sim. Desprovida de melanina. E sempre que eu ia na praia, óbvio que eu sou daquelas pessoas que jamais se bronzeará nessa vida, né? Porque não consegue, não tem melanina vermelhinho. Mas sempre as sardas do rosto pioravam. E eu sei que eu tenho um melasminha embutido aqui e tal, então... porque tem melanina agindo em tudo ali, né? Então, você pode fazer, sim. Podia fazer o que eu quisesse. Chapéu, filtro, toalha e eu costumo falar com meus pacientes que, assim, melasma é a gente encarnar o Buda assim no corpo, falar vai estar tudo bem, tá tudo certo, até porque o estresse deve piorar também, né? Com certeza, com certeza. É inflamatório, a gente tá falando de inflamação. Então, assim, eu falo para ele, olha, se piorou, volta aqui, a gente organiza de novo a rotininha de casa, faz um procedimento ou outro para melhorar, um laser, um peeling, enfim, o que for indicado para você, mas não encana. Não encana, porque assim, o que eu vou falar? Vou pedir para você ficar dentro de casa, no escuro, porque até a luz, né, a luz de dentro de casa pode piorar. Não tem como, a gente tem que viver. Então, calma. Pode ser que piore, pode ser que piore, porque não tem cura. A gente trata, melhora. Épocas do ano vai ficar mais pigmentado? Vai, porque você vai deixar de ir à praia. Você vai deixar de curtir uma piscina, às vezes, com teu filho, porque a criança adora ficar na água? Não vai, Lê. Então, assim, piorou? Volta, a gente cuida, a gente trata. Épocas do ano que vai estar melhor, outono, inverno, que a gente se expõe menos. Sim. Tá tudo bem, respira fundo e vamos tratar e vida que segue, entendeu? É igual celulite, né? Exato, não encana. Um furinho ou outro. Pode ser que apareça, pode ser que apareça, pode ser que tenha. Pode. Tinha um professor meu que ele tinha uma frase muito boa, que ele falava assim, celulite é intrinsecamente uma característica feminina. Sim. Se você vê um bumbum sem celulite, duvide que é uma mulher. Exato, duvide, porque esse bumbum lisinho aí, gente... É muito fora do padrão. Da realidade feminina, né? Não tem como, gente. Tem coisa que a gente falou. Não tem como habitar dois corpos no mesmo espaço ali. Não tem jeito. Uma celulitezinha ou outra vai ter? Vai, mas o bumbum vai estar maiorzinho, redondinho, do jeito que você quer. Entendeu? Exatamente. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse peso das costas do padrão de beleza. Entendeu? Assim, se livra, entendeu? Tá bom, assim, né? Claro, a gente vai cuidar, claro que a gente vai cuidar. Não vou ser hipócrita de falar que eu não estimulo isso nas minhas pacientes. Claro que eu estimulo. A gente vai cuidar da mancha, vai cuidar da mancha, vai cuidar da celulite, vai da melhor forma, atividade física, alimentação, enfim. Vamos cuidar. Mas calma. Calma, porque existe muito Photoshop na rede social, gente. Muito, ainda tem essa questão, né? Exato. Daí vê lá o bumbum da Sabrina Sato. Doutora, eu quero esse bumbum da Sabrina Sato e eu tô sabendo que ela fez só Sculptra. Ela foi... Entendeu? O Sculptra contratou ela. Eu falo, claro, tem Sculptra, tem óbvio. Comprovação, melhora. Claro que melhora, fica lindo, maravilhoso, mas calma, entendeu? Vamos atingir o seu padrão da tua melhor forma, mas vai dar certo.
Eu sempre falo, vai dar certo. E me fala uma coisa, o que tem de melhor hoje, assim, chegar no seu consultório e falar assim, me fala uma coisa, uma única coisa, que uma pele que tenha N, eu sei que é uma combinação de procedimentos, mas falar, olha, isso aqui realmente faz a diferença, ainda que não se faça um botox, ainda que não se faça um procedimento, o que fazer? Você diz assim, de algum cuidado que cuidado, eu possa... isso, de consultório. Ai, Olê, é muito difícil, porque na maioria das vezes eu dependo muito da idade desse paciente, do que ele tá carente. Se vier um paciente de 20, 30 anos para fazer alguma coisa em específico ali, eu vou citar para ele, às vezes, um procedimento só mesmo, porque é aquele glowzinho que precisa dar. Agora, se vier para mim um paciente de 40, na maioria das vezes, por exemplo, só um botox não vai fazer diferença. Vai fazer diferença, claro, mas não vai dar aquele glow que o paciente de 40 anos quer, sabe? Então, eu insisto na associação de procedimento, porque é o quebra-cabeça. Nós vamos juntar esse quebra-cabeça e falar, olha, o Botox não é melhor que o preenchidor, que não é melhor que a rotina de skincare, que não é melhor que o filtro solar, que não é melhor que o laser. Um pouquinho de cada vai dar a pincelada que você quer. Mas falar que se fosse para escolher um é muito difícil, porque é muito de paciente para paciente. Entendeu? Eu acho que pra mim, Thalita, se fosse pra eu escolher pra mim um procedimento só, eu ficaria, entre aí Botox e bioestimulador de colágeno. Eu ficaria entre os dois. Dependendo da necessidade maior. Exato, eu ficaria entre os dois. Thalita, o que você faria? O Botox ou o bioestimulador? Depende. Ficaria entre um ou outro ali, sabe? Por conta da minha linha, menos é mais. Mas é muito difícil. É muito difícil escolher um só, sabe? Sei lá, talvez um laser que vá trazer um glow geral na pele, mas que também dura menos o efeito. Difícil também a pergunta que eu fiz, né? Tipo, sem ver um paciente. É complicado a gente escolher para um paciente que eu não sei a necessidade dele, entendeu? Isso, eu acho que sempre a associação de procedimento é o melhor caminho. E pra gente terminar, me diga um skincare perfeito, básico, rápido e fácil, assim, pra quem tá ouvindo e não faz nada. Bora lá, vamos lá. Então, pra mim, uma rotina de skincare básica, bem feita, que é o que eu prescrevo para os meus pacientes e que eu acho que dá certo mesmo, é fazer uma higiene legal da pele. Então, de manhã, e a minha receita eu sempre divido assim para os meus pacientes, rotininha da manhã e rotininha da noite, separadinha e em ordem. Para o paciente falar assim, olha, doutora, mais fácil que isso não tem. Eu nem coloco 2 vezes ao dia, eu separo. Então, rotininha da manhã. Acorda, higieniza o rosto com um gel de limpeza específico para a tua pele. Logo depois, eu sempre prescrevo uma vitamina C junto com algum outro ativo de preferência, ou com ácido hialurônico, ou com ácido salicílico, se for uma pele mais oleosa, ou um ácido ferúlico, que aumenta o potencial da vitamina C. Então, sempre eu faço um gel de limpeza, vitamina C eu prefiro com ácido hialurônico, que já vem a hidratação junto do ácido hialurônico, filtro solar. Ao longo do dia, reaplico o filtro pelo menos uma vez. O filtro solar embaixo da maquiagem. Embaixo, sempre, embaixo da maquiagem. E, gente, não adianta a base com filtro. Tem que ter o filtro com base. A base com filtro, na maioria das vezes, para ela ter um acabamento bonito de base, ela tem um fator de proteção muito baixo. Na maioria das vezes, 15, no máximo aí 30. E, ao meu ver, isso é um fator de proteção baixo e você vai ter que reaplicar mais vezes essa base. Então compensaria colocar um filtro. Perfeito. E depois você põe a sua base que você gosta. Se você optar por um filtro branquinho, Thalita, não me adapto com o filtro com cor, né? Paciente com melasma. No meu caso, não adapta. Não adapta. Eu falo, passa o branquinho, não tem problema, e faz a make por cima, tá tudo certo. Entendeu? Que você tá tendo aquela proteção física da tua maquiagem, tá tudo bem. E pode misturar a minha base no filtro? Prefiro que você passe separado. Porque o fator de proteção na diluição, ele pode cair. Entendeu? Entendi. E eu sempre indico pra base ficar perfeita, né? Porque muito paciente também reclama, doutor, eu passo o filtro por baixo, na hora que eu vou aplicar a base por cima, fica uma meleca e fica feio o acabamento. Sempre indico passa o filtrinho solar, vai resolver qualquer outra coisa, vai pôr tua roupa, enfim, porque senão mancha a camisa também, deixa secar esse filtro solar e volta e aplica a base. Pelo menos uns 5 minutinhos, para dar tempo desse filtro ser absorvido pela pele e o acabamento da maquiagem ficar mais bonito também, né? Então dá sempre esse tempinho, uma diquinha boa. Gente, lembra de passar filtro solar na pálpebra. Todo mundo esquece do filtro. Todo mundo esquece do filtro solar na pálpebra, nas orelhinhas, pelo amor de Deus. Porque são áreas que ficam expostas também. Pálpebra primeiro porque envelhece muito.
E a orelha, porque a gente tem um alto índice de câncer de pele, porque a gente esquece da orelha, né? De aplicar o filtro solar na orelha. Esquece completamente. Total. Minha orelha nunca viu Nunca viu um filtro. Assim, vai com um filtrinho ali na orelhinha também, por conta do câncer de pele, de fato. Então, de manhã, gel de limpeza, vitamina C com ácido hialurônico para fazer antioxidação e hidratação, e filtro solar por cima. Ao longo do dia, reaplica o filtro mais uma vez. À noite, a gente vai entrar com a limpeza de novo. E se você tiver feito uma maquiagem, né, se for mulher, uma maquiagem um pouquinho mais pesada, faça uma limpeza primeiro com a água micelar, com o teu demaquilante, enfim, e depois higieniza com o seu gel de limpeza de novo, mesmo que usou de manhã. E a última etapa do skincare eu sempre vou de acordo com o que aquela pele precisa mais. Se for uma pele acneica, o tratamento da acne entra aí. Se for uma pele com mancha, o tratamento da mancha entra ali. Se for uma pele que quer mais rejuvenescimento, entra ali, entendeu? Então, a última etapa do skincare, que é a que a gente vai ficar bastante tempo também, não vai ter interferência de calor, enfim, eu coloco na última etapa da noite, tá? Ah, tá, mas não precisa hidratar de novo à noite? Precisa se for uma pele que carece muito da hidratação de novo à noite, ou se for uma pele que, de fato, no segundo produto ali que eu passei, gel de limpeza e o produtinho, se nele já não tem a hidratação junto. Porque foi o que eu falei, Lê, eu sou da praticidade. Se eu puder escolher um produto para o meu paciente que tenha mais ativos junto, eu vou escolher. Por que eu vou ficar 10 horas lá? Claro, tem paciente que gosta. Tem, claro que tem. Skincare coreano, né? Exato. Tem passos, né? Tem 10 etapas de manhã, 10 etapas à noite, entendeu? Então, assim, se eu puder otimizar o tempo desse meu paciente para ele conseguir fazer direitinho, eu vou otimizar, entendeu? E é isso, a última etapa é focada para a pele daquele paciente. Ai, muito obrigada, eu adorei. Obrigada a você, gente, eu Lê. descobri que tem que passar filtro na orelha. Na pálpebra, faz favor. Na pálpebra ela já viu o filtro, a minha orelha nunca. Isso, faça porque a gente tem um alto índice de câncer de pele no pavilhão, aqui na orelhinha, né? Então vale a pena passar. Gente, tô chocada. Viu, gente? Mais uma que todos vocês, inclusive a doutora Lenina aprendeu, né, Lê? Sempre é tempo de aprender. Sim, nossa, eu aprendo muito aqui, muito mesmo. Hoje já aprendi o skincare, assim, uma rotina maravilhosa, básica. Não, e o da orelha realmente choquei. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Thalita, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada a você pelo convite. Deu tudo certo da gente estar aqui hoje. Sim. Foi maravilhoso. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, pessoal, e até a próxima.